Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Futebol e Outras Coisas. Aqui quem vos fala é o amigo de sempre, Carlos Macário, falando de um remoto ponto aqui de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Meus amigos, bem, eu estou introduzindo assim o meu vídeo, fazendo uma justíssima e belíssima homenagem a um dos maiores treinadores barra comentaristas de todos os tempos, João Saldanha, né? Muito também inspirado na série da Netflix, né? A qual já mencionei aqui no canal, a Saga do Tri. Mas, gente, por que eu estou citando o João Saldanha? Porque uma das suas frases mais célebres era essa: o craque tem que jogar. E por que o craque tem que jogar? Porque, gente, como vocês estão vendo aí no vídeo de hoje, eu vou falar hoje sobre craques. E os craques foram chamados ontem para decidir os seus jogos por suas seleções. E eles assim o fizeram. Pessoal, ontem a gente teve a estreia de Kylian Mbappé, do cometa Haaland e dele, Lionel Andrés Messi. E, pessoal, os craques decidiram, tá? Bem, começando aqui vamos começar por esse aqui. Vamos falar um pouquinho desse aqui, o futuro craque geracional, Kylian Mbappé. Bom, gente, a França venceu o Senegal por 3-1, né? Mas foi um jogo duro. Senegal fez um jogo muito decente. Senegal é uma seleção muito arrumada. Não à toa venceu no campo a Copa Africana de Nações, perdeu no tribunal, né? Enfim, uma polêmica à parte. Mas Senegal, este que produz grandes jogadores para a seleção francesa. Muitos dos jogadores atuais da seleção francesa têm sua origem Senegal. Ou pai ou mãe seneganeses, ou ambos seneganeses, né? Bem, pessoal, a França venceu, né? Por 3-1, com 2 gols dele, Kylian Mbappé, chegando à incrível marca de 58 gols em 99 jogos pela seleção tricolor, pela seleção francesa, por Le Bleu, né? E com isso, gente, ele chegou ao seu 14º gol em Copas do Mundo, superando nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo rei Edson Arantes do Nascimento, que lá do céu estaria muito feliz em ver ele, Mbappé, batendo seus recordes, né? Eles tinham uma relação não tão próxima, porque o Pelé já estava, infelizmente, em fim de vida, mas o Pelé sempre reagia, curtia os vídeos do Mbappé, né? Bem, gente, a França venceu e, apesar de tudo, o Mbappé não foi o homem do jogo. O homem do jogo foi Olise, tá? Assim, dando uma pincelada rápida no jogo. A França começou com seu quarteto de frente mágico, né? Olise, Dembélé, Mbappé e Désiré Doué. Gente, olha esse ataque, olha esse quarteto. Gente, a França veio e mostrou o porquê é uma das favoritas, sim, a vencer essa Copa, tá? E o Senegal descontou com o Mbappé, tá? Então, gente, como eu aqui já mencionei aqui, França 3, Senegal 1, ao meu ver, sem surpresas, mas um jogo muito digno da seleção senegalesa. Senegal pode brigar por uma das vagas de 8 melhores terceiros lugares, tá? Galera, aí no outro jogo da chave, eis que surge um cometa. Não é o cometa Halley, tá? Mas é um cometa vindo lá dos países nórdicos. É um cometa Viking. É um cometa chamado Erlen. E na pronúncia deles é assim, Erlen Haaland.
mas para nós é Haaland, tá? Abrasileirando. Porque eles não vão conseguir pronunciar Marquinhos, Paquetá corretamente, então também nós vamos pronunciar a nossa pronúncia, Haaland. Galera, este aqui é outro fenômeno geracional. Esse aqui da foto. Pessoal, um jogador de 1,95 m de altura, com seus mais de 90 quilos, dando arranques de 36 km por hora. Pessoal, a Noruega também... Bom, assim, eu não vou colocar a Noruega como uma das favoritas. Ao meu ver, faltam peças para elas. Mas, gente, é impressionante a força física, o faro de gol que esse Haaland possui, gente. É uma coisa, assim, assombrosa, tá? E, galera, é assim, eu tava vendo o jogo e não é apenas o papel de atacante. O Haaland puxa a marcação, o Haaland busca a bola no meio campo. E uma cena me chamou muita atenção nesse jogo. O Haaland estava com a bola na lateral de campo e 3 iraquianos cercando ele. Um deles tentou fazer a falta e não conseguiu fazer a falta, porque esse cara é um trator jogando bola. Galera, então ele também é um jogador geracional, tende a dividir os holofotes por muitos anos com Kylian Mbappé, tá? E como foi o jogo, galera? Bom, a Noruega venceu por 4-1, 2 gols dele, Haaland, um gol de Østigard de cabeça. Me chamou muita atenção também a bateria aérea da Noruega, jogadores muito altos. Então, galera, bom, a Noruega pode cruzar o nosso caminho, tá? Num 16avos, numas oitavas de final. E, galera, se a bola sobrar para o Haaland, ele tende a guardar. E, galera, um dado muito curioso. Haaland que ganhou o homem do jogo, tá? A Inglaterra tem... a Noruega tem bons nomes também, como o Sorloth, que é outro centroavantão alto, muito alto também. A Noruega tem 2 centroavantes altíssimos de altura, o Sorloth e o Haaland. O ponta de esquerda, Nusa, muito bom e habilidoso. O meia, Odegaard, que joga no Arsenal. O lateral direito, Ryerson, do Borussia Dortmund, que é muito bom nas bolas cruzadas e apoia bem o ataque, tá? E como foi o jogo? A Noruega venceu, fez valer o seu mando o seu favoritismo, 4-1 sobre a seleção iraquiana. E, gente, um dado curioso. O Raimem Hussein do Iraque conseguiu a proeza de fazer um gol a favor e contra. Porque no último lance do jogo, quando já estava 3-1, tem uma bola alçada na área do Iraque, ele se choca com o goleiro e a bola resbala nele. Então, o Raimem Hussein conseguiu a proeza de fazer um gol a favor e um gol contra, né? Mas, galera, destaco muito também essa Noruega, não só pela sua belíssima camisa, que, ao meu ver, é a camisa mais linda da Copa do Mundo, a camisa da Noruega, mas destaco o time norueguês. Não para título, mas pode aprontar para cima de seleções cascudas em uma fase de mata-mata, tá? E esse Haaland é uma coisa assim de outro mundo também, é um craque. E, gente, ele tem em 51 jogos pela Noruega 57 gols. Ele tem mais gols do que jogos pela seleção nórdica. E é um jogador assim extra classe também, galera. Extra classe, tá? Mas, gente, em se falando de craque, João Saldanha falaria: o craque tem que jogar. Por quê? O craque decide. E, galera, esse é o concurso, né? Este aí que é o melhor jogador que eu vi jogar
tá? E olha que eu vi o Ronaldo Fenômeno, eu vi o Ronaldinho Gaúcho, que foi inclusive o ídolo dele, né? O Messi, quando surge no Barcelona, o Ronaldinho estava em alta, e o Ronaldinho fez meio uma transição para o Messi poder começar a brilhar. Galera, ontem, Lionel Messi completou o seu 200º jogo pela seleção hermana e chegou à incrível marca de 120 gols por ela. Ele é o jogador que mais vestiu a sua camisa e também mais balançou as redes, né? Ele fez um hat-trick contra a Argélia. O primeiro gol, ao meu ver, não foi falha do goleiro, que inclusive é filho do nosso grande craque Zinedine Zidane, né? O segundo gol, sim, uma falha clamorosa do goleiro. E o terceiro ao seu estilo, né? Puxou para o canto e bateu, né? Galera, um dado impressionante do Messi. Ele não só chegou ao seu 16º gol em Copas do Mundo, igualando assim Miroslav Klose, e tende a passar ele agora como o maior artilheiro das Copas, mas creio eu que ele será superado pelo Mbappé, porque o Mbappé é mais jovem, tem pelo menos no mínimo mais uma Copa a ser disputada, fora essa, né? Mas, gente, essa é a 12ª vez que Lionel Messi recebe o The Man of the Match, o homem do jogo em Copas, tá? Lionel Messi que chega à sua 6ª Copa do Mundo, tá? 6ª participação em Copas do Mundo, tá? Em 27 partidas de Copa do Mundo, o Messi foi eleito homem do jogo em 12. E, gente, na transmissão ontem da Cazé, que inclusive bateu o recorde de transmissão esportiva assistida no YouTube, parabéns ao Cazé, que tem feito uma grande cobertura na Copa do Mundo, tá? Eles fizeram um comentário assim muito interessante. A Argentina estava jogando leve. Parece que o peso de ter ganho a Copa do Mundo deu não só ao Messi, mas ao time todo da Argentina uma maior tranquilidade. E eu observei isso nas trocas de passe, tá? E o Messi ainda teve um gol anulado, tá? Aí a Argélia foi pro jogo, também teve um gol anulado. Gente, olha, e eu queria fazer um comentário aqui polêmico. Quero dar uma de João Saldanha. E assim, gente, eu sei que 1 centímetro é impedimento. Mas, gente, o Walter Casagrande Júnior fez um comentário uma vez que é o seguinte: estão tirando a alma e a essência do futebol com esses impedimentos milimétricos. O Messi estava com metade de um ombro à frente do argelino na hora do gol, do primeiro gol anulado dele. E o argelino também, gente. Então era para um jogo já estar 1-1. Por que eu estou falando isso? Nós vamos perder ainda uma Copa do Mundo. Vai ser decidida uma Copa do Mundo com esses impedimentos milimétricos, tipo um ombro, um pedaço de um ombro, uma ponta de chuteira na frente. E, gente, ao meu ver, isso não é vantagem, tá? Gente, eu não vou falar que eu joguei bola, mas quando eu disputo as minhas peladas, os meus jogos, eu costumo jogar mais na defesa. E, gente, um ombro à frente, uma ponta de chuteira na frente, um joelho à frente, isso para mim não representa em nada, não é vantagem para o atacante. Sabe, assim, estou falando isso como defensor que jogo nas peladas e, bom, eu não sou a favor desses impedimentos muito milimétricos assim, tá? Essa é a minha opinião. Mas, gente, falar do Messi é chover no molhado. 914 gols na carreira. É o maior jogador da sua geração e olha que ele vem jogando bola desde 2005. Isso é uma opinião minha. Há quem goste do outro grande jogador que vai jogar hoje também, Cristiano Ronaldo. Mas qual que é o meu fator de desempate entre Messi e Cristiano Ronaldo? Galera, o Messi com 17 anos em
2005, 18, na verdade, né? O Messi é de 87. O Messi, com 18 anos em 2005, já fazia jogos no Barcelona, já era titular do Barcelona, do Rijkaard, o trio de ataque era Ronaldinho, Eto'o e Messi, tá? O Messi, aos 19 anos, faz um hat-trick num clássico contra o Real Madrid, no Camp Nou, tá? Ele faz um gol à la Maradona contra o Getafe, na Copa do Rei. Isso tudo antes dos 20 anos de idade. O Cristiano Ronaldo demorou um pouco para se tornar esta máquina que ele é hoje. O Cristiano Ronaldo, ali com seus 18, 19 anos, ainda cometia uns erros. Assim, que são naturais, mas que o Messi, com pouquíssima idade, já não os cometia. Então, esse é o único fator de desempate para mim. O Messi já nasceu pronto. O Cristiano Ronaldo... eu tenho uma seguinte assim, teoria. O Messi já nasceu gênio e o Cristiano Ronaldo se tornou um. O que não desmerece em nada a carreira monstruosa do Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador que elevou o patamar do atleta. Tá? Cristiano Ronaldo é um jogador, gente, que vai ser estudado daqui a anos como que um atleta deve se portar. Cristiano Ronaldo que chega aos 41 anos, muito melhor do que muito jogador aí de 20, 22, 34, para não dar uma cutucada aí no nosso menino Ney, né? Mas não, gente, assim, também o Neymar é um outro gênio. Só que questões físicas, questões comportamentais não permitiram que o Neymar chegasse na idade do Messi e do Cristiano Ronaldo, quando eles estavam com 34 anos, fazendo um paralelo. O Neymar não está no mesmo nível que ambos estavam, né? Se você pensar, o Messi com 34 anos estava decidindo uma Copa América aqui contra o Brasil no Maracanã. O Cristiano Ronaldo, com 34 anos, tinha acabado de ser tricampeão, tetracampeão com o Real Madrid na Champions e pentacampeão na carreira, e estava voando no campeonato italiano. Então, assim, é um paralelo, porque não tem como nós não compararmos Messi e Cristiano Ronaldo, não deixar de falar do Neymar, porque ele era a nossa estrela, ele era a nossa esperança. E, galera, eu pessoalmente achei que o Neymar fosse ser tudo isso que o Messi e o Cristiano Ronaldo foram. Eu imaginei que o Neymar fosse ter uma ou duas Copas do Mundo, que o Neymar fosse chegar aos 1000 gols e que o Neymar fosse ser o Pelé. Eu cheguei, assim, em alguns momentos, a cogitar a hipótese do Neymar ser o Pelé, mas infelizmente escolhas, gerenciamento de carreira não permitiram, o que é uma pena, porque bola o Neymar tinha. Mas, galera, sobre o Messi é isso. O Messi é gênio, o Messi é o maior jogador da sua geração e entra no hall ali, sim, dos maiores de todos os tempos. Eu não gosto muito de colocar assim um jogador, um GOT, né? Apesar do Pelé ter os seus números, ter os seus méritos, eu acredito que cada geração foi aperfeiçoando o esporte. O futebol não é o mesmo da era Pelé. Olha só, se a gente pegar o Pelé dos anos 60 para o Pelé dos anos 70, o esporte já era outro. Se você pegar os craques dos anos 80 ali, Zico, Maradona, Platini, já era um outro esporte. Se você pegar os anos 90, Romário, Ronaldo, é outro esporte. Se você pegar o futebol do ano 2000, Ronaldinho, é outro esporte. E o futebol da era Messi e Cristiano Ronaldo também é outro, gente. Então eu acredito que cada geração tem o seu maior e, ao meu ver, é o Messi, tá bom? E galera, só para não deixar batido, ontem também, pelo grupo da Argentina, nós tivemos Áustria 3, Jordânia 1. A Áustria venceu bem. Ao meu ver, a Áustria é a segunda seleção do grupo, vai ficar em segundo e passa. A Áustria venceu com gols do Arnautovic, centroavantão já bem experiente, né? Schmidt e Al Arabi contra. Gente, nós estamos tendo uma quantidade de gols contra nessa Copa
que é uma coisa assim, tá me chamando muita atenção. A Jordana descontou com o One, tá? Mas, galera, como se não bastasse esses 3 grandes jogadores terem estreado ontem e terem estreado bem, Mbappé fazendo 2 gols, Haaland fazendo 2 gols, Messi fazendo 3 gols e chegando à artilharia de todos os tempos em Copas do Mundo, hoje nós teremos mais. Teremos mais feras em campo. Sim! O Robozão vai estrear hoje. Para quem gosta. E eu também gosto muito dele, tá? Apesar do Messi ser o meu jogador favorito, Cristiano Ronaldo é também um dos maiores jogadores de todos os tempos. Vai chegar a 1000 gols primeiro. Portugal com a sua fortíssima seleção. Seleção essa candidatíssima ao título. Estreia hoje às 2 horas contra o Congo. E, ao meu ver, Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa tendem a fazer uma grande Copa do Mundo. Favorita ao título, o que seria uma coroação e um prêmio do futebol a ele, que é um grandíssimo atleta, um exemplo a ser seguido dentro e fora de campo de conduta, de como gerenciar uma carreira, tá? Então, ao meu ver, Portugal ganha e ganha bem, com gol provavelmente dele também, ele deve guardar o seu hoje, tá? E de olho na seleção lusitana, viu, gente? Portugal é favorita ao título, ao meu ver. É a melhor seleção portuguesa de todos os tempos. E conta com ele, um dos maiores de todos os tempos em campo, tá? Às 5 horas da tarde, mais conhecido como 17 horas, ao meu ver, um dos melhores jogos desta primeira fase. E podem me cobrar depois. Inglaterra e Croácia. Galera, a seleção inglesa vem aí. Vamos ver o que o seu Thomas Tuchel tem para oferecer. Deixou de fora alguns craques, como Palmer, como Phil Foden. Mas tem sempre ele, né? O furacão. Como eles costumam dizer, fazer um trocadilho com Hurricane, né? Que é furacão em inglês. Harry Kane vem aí para enfrentar a boa e velha seleção croata, deste que é também outro grandíssimo jogador, Luka Modric, que está em sua despedida, ele aos 41 anos também. Seleção croata que tem outros grandes bons jogadores, como o Petkovic, que fez o gol, que infelizmente eliminou a gente na outra Copa, Kovacic, o bom goleiro Livajkovic, o zagueiro Gvardiol. Gente, não vai ser uma estreia tranquila para a Inglaterra, não, tá? Eu acredito que a Inglaterra vai valer a sua força dentro de campo, o seu elenco, tá? Mas vai ser um jogo bem truncado. Eu tô cravando aí um 2-1 para a Inglaterra, talvez com o gol do Harry Kane, que vem de uma temporada absurda no Bayern de Munique. Mas, galera, eu acho aí um jogo para, na minha opinião, 2-1. Mas se a Croácia também arrancar um empatezinho com a Inglaterra, não será surpresa, tá? Gente, às 8 da noite, teremos Gana e Panamá. Panamá, uma das seleções mais fracas da Copa, infelizmente, né? Pelo grupo L. Gana tende a vencer. Gana é uma seleção que faz jogos duros em Copa do Mundo. Seleção ganesa é uma seleção forte fisicamente, tá? E tem 2 bons, grandes jogadores da seleção de Gana. O Semedo, jogador do Manchester City, e o Kudus, jogador do Tottenham. 2 pontas, muito rápidos, habilidosos. Gana sempre traz dificuldade para seus adversários em Copas do Mundo. É uma seleção que revela bons jogadores e eu acho Gana favorita para esse jogo, tá? Isso é a minha opinião. E fechando o dia, no horário das 11 da noite, para a gente ir para o outro dia, né? O bom dessa Copa é que nós temos, a gente começa num dia e termina em outro, né? Uzbequistão e uma das seleções assim que para mim eu quero ver, Colômbia. Seleção sul-americana é essa que tem uma seleção muito interessante, com nomes como Richard Rios, com James Rodrigues, com Luiz Dias, com
o atacante Luiz Soares, com o John Arias, com o Mina, com e vários bons jogadores, galera. Vários e vários jogadores. A seleção colombiana imprime um futebol bonito, um futebol ofensivo, e eu acho que aqui nós teremos a Colômbia classificando em primeiro nesse grupo aqui. Não sei. Não sei falar, não sei ao certo, tá? Ao meu ver, na verdade, gente, a Colômbia tem uma das suas melhores gerações, tá? E eu acho a Colômbia favorita. A Colômbia tende a ganhar e tende a classificar, tá? E ao meu ver é isso, gente. A Copa é feita de craques, craques decidem, tá? Eu espero que o nosso craque, Neymar, possa sim ter condições de atuar, voltar a tempo para jogar essa Copa, porque ontem os craques decidiram, né? Como o João Saldanha já dizia, o craque tem que jogar, porque o craque decide. E hoje nós vamos ter a honra e o privilégio de ver outros 3 craques em campo: Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Luka Modric. Tá bom? Galera, é isso. Queria agradecer a audiência de vocês, a interação que eu estou tendo lá nesse canal. O objetivo desse canal é sempre trazer um pouquinho de futebol, minha análise, bater um bate-papo com vocês, e eu estou tendo esse feedback. Queria agradecer muito a audiência de vocês. A cada inscrito novo que aparece para esse canal, meu muito obrigado. Quem quiser participar de live, é só comentar aqui embaixo. Vai ser um prazer, tá bom? E, galera, os craques apareceram. As feras foram soltas. Então, as feras surgiram, ó. Ele apareceu, fez 2 gols. Esse aqui apareceu, fez 2 gols. Esse aqui ontem fez 3. Então, galera, hoje, futebol coletivo é disputado por 11 jogadores em campo? Sim. Mas o extraclasse ainda faz a diferença. Então, a meu ver, hoje o futebol é coletivo? É. Se faz uma seleção com 8, 9 bons jogadores, igual a Alemanha em 2014 fez? Sim, o futebol é coletivo. Mas o diferencial ainda é aquele fator que desempata, tá? Então, galera, é isso. Espero que gostem deste vídeo. Eu me despeço daqui. Que hoje, as feras hoje, possam também aparecer e deslanchar, porque a gente quer ver gol, quer ver craque, quer ver bons jogadores em campo, tá? No mais, eu me despeço daqui. Um abraço a todos. Galera, curtem, compartilhem e comentem esse vídeo para todos, tá? Faça esse vídeo hypar, tá bom? Como tá na moda de dizer. Eu me despeço daqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado por mais uma audiência aqui nesse vídeo, neste canal, e tchau!